Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rico de esquerda, ou como é chamado muito no popular no Brasil, sobre a esquerda caviar. Faz mais ou menos uns 2 anos eu lancei um vídeo aqui no canal chamado O Pobre de Direita. E um dos comentários mais frequentes que eu recebo neste vídeo é o seguinte: ah, mas e o rico de esquerda? Como se o rico de esquerda fosse o antípoda do pobre de direita. Como se o que estivesse em jogo aqui fosse meramente uma inversão de sinais. Como você tem um número 2, por exemplo, aí se inverte o sinal, tem o -2. Como se ambos compartilhassem dos mesmos vícios, das mesmas fraquezas, das mesmas características. E nós vamos ver que as coisas são muito diferentes. Há uma diferença enorme entre um pobre de direita e um rico de esquerda. E nós vamos esclarecer também a questão, nós vamos mostrar que, na verdade, o que está em jogo aqui não é tão somente o rico que tem uma posição de esquerda, mas muitas vezes indivíduos assalariados de classe média que têm uma condição de vida um pouco melhor do que daquelas camadas mais pobres e miseráveis da população e que são acusados por isso de serem hipócritas, porque não vivem na miséria. A ideia principal é de que é o seguinte, olha, se você é de esquerda, você deveria viver na miséria juntamente com aqueles que você defende, juntamente com aqueles pobres que você quer tirar da pobreza. E nós vamos ver que isso é uma completa incompreensão sobre o que é ser de esquerda, o que é ser revolucionário, até mesmo o que é ser um comunista. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento do meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O objetivo desse curso é fazer um recorte naquilo que é especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Preste bem atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo, porque o marxismo é uma tradição que se inicia a partir das obras de Marx, mas que engloba vários outros pensadores e várias outras áreas do conhecimento, e não apenas a filosofia. E o nosso recorte aqui no curso é bem mais modesto. Nós vamos estudar as obras de Karl Marx, aquelas obras que Marx escreveu ou sozinho ou com a coautoria de Engels, e os aspectos filosóficos. Então, o nosso interesse não é falar, por exemplo, sobre mais-valia e sobre questões da crítica da economia política. É um curso que ficou bem interessante, com uma abordagem que você geralmente não encontra por aí. Para mais informações, para saber mais sobre o curso, para ter uma ideia da nossa grade curricular, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo recado é que continua a todo vapor o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O objetivo desse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de falar sobre comentadores ou te apresentar literatura secundária que vai falar sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente por conta própria alguns textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, o link também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, ricos de esquerda. Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que ricos de esquerda são praticamente uma espécie em extinção. Isso é esperado, porque, primeiro, os ricos são uma minoria em nossa sociedade. O número de pessoas ricas, comparado numericamente com o número de pobres, miseráveis e classe média, é um número ínfimo. E se a gente aplicar ainda mais um filtro, para a gente pegar somente os ricos de esquerda, a gente vai ver que o rico de esquerda praticamente não existe. Nós estamos falando de uma parcela muito pequena da população. Então nós vamos falar não apenas do rico de esquerda, mas também daqueles indivíduos que são às vezes de classe média, um indivíduo que é às vezes um profissional liberal, que tem um pouquinho mais de conforto na vida e que por isso são acusados de serem a chamada esquerda caviar. Então vamos lá, qual é exatamente o problema do rico de esquerda? A acusação é de cunho moral. Ele é basicamente acusado de ser um hipócrita. E uma acusação de hipocrisia é uma acusação de cunho moral. É um indivíduo que afirma uma coisa, que afirma ser detentor de determinados valores, mas tem uma outra prática. Ele fala uma coisa e pratica outra. Então vamos ver se a questão de fato é esta. O senso comum tem em autoestima, pelo menos aqui no Ocidente cristão, aqueles indivíduos que abrem mão de uma vida de conforto, de uma vida de luxo e vão viver junto aos pobres. Alguns desses indivíduos, inclusive, foram canonizados.
É aquele indivíduo que abre mão de todas as suas riquezas para viver junto aos pobres, para dar a sua contribuição, para aliviar o sofrimento dos pobres. Isso é muito comum no imaginário cristão no Ocidente. Então, isso é aquele indivíduo que abre mão de tudo aquilo que ele possui para sentir na própria pele toda a dor dos oprimidos, é um indivíduo que é considerado como abnegado, um indivíduo que tem uma inabalável convicção moral e muitas vezes também, na maioria das vezes, religiosa. Então percebam o seguinte, isso em nossa sociedade cristã ocidental, isso é sinal de virtude. Isso é, um indivíduo que abre mão de si mesmo, um indivíduo abnegado, que vai sentir na pele a dor dos outros, é um indivíduo de grandeza moral excepcional. Então a gente tem em alta estima aqui no Ocidente cristão um indivíduo que faz isso. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos inverter a chave. Vamos inverter a questão. Se a gente considera como alta virtude um indivíduo abrir mão de suas riquezas, do seu luxo, de suas mansões, para sentir na pele a pobreza dos miseráveis, isso é, para aliviar a dor daqueles que sofrem, imagine só um indivíduo que é pobre e fala o seguinte, olha, eu vou continuar sendo pobre para que os ricos continuem sendo ricos. A gente considera isso um sinal de virtude? Vejam só, compare as duas situações. Um indivíduo que abre mão do conforto e da riqueza para ser pobre, a gente chama isso de virtuoso. Agora imagine um indivíduo que fala o seguinte, eu vou continuar sendo pobre para que o rico continue sendo rico. Porque, obviamente, a condição do rico continuar sendo rico é porque existem pobres. Não tem outra forma de ser isso. Porque são conceitos antípodas, correlatos. Não existe pobreza sem riqueza. Então, imagine só essa situação. O indivíduo que quer permanecer pobre para que os ricos continuem sendo ricos. A gente vai chamar um indivíduo desse de virtuoso? Isso é uma virtude moral? Da mesma forma que a gente considera uma virtude moral o indivíduo descer de sua posição social para estar junto aos pobres? Não. O indivíduo que fala que vai continuar sendo pobre para que o rico continue sendo rico é um grande idiota. É isso que a gente fala que o indivíduo é. Não tem outra palavra para isso. Ele é um grande idiota. Então vejam que, por isso que eu falei no início do vídeo, não é uma mera questão de inverter os sinais. Como você tem 2 e menos 2, inverter o sinal, pronto. Não é uma mera questão de inverter os sinais. Não é uma questão de dois extremos, que os extremos são iguais. São situações radicalmente diferentes. O pobre de direita é uma coisa, o rico de esquerda é outra completamente diferente. Então, este é o primeiro resultado de nossa investigação até aqui. Mesmo concedendo que de fato seja uma virtude, o indivíduo abrir mão de seu conforto, de suas riquezas, para sentir na pele a dor dos mais pobres, dos mais miseráveis, o contrário não é verdade. Então, por isso que a gente citou aqui esse pobre hipotético que, por livre e espontânea vontade, vai dizer que quer permanecer na pobreza para que o rico continue sendo rico. A gente não pode dizer que este exemplo hipotético de abnegação, de recusa de uma vida melhor para que o outro seja rico e ele continue pobre, bom, isso não pode ser um sinal de virtude. A gente só pode considerar um indivíduo desse um idiota. Mas, como nós já antecipamos no início deste vídeo, estes casos são muito raros. Casos de indivíduos que vão abrir mão de suas riquezas para viver junto aos pobres, sentir na pele que os pobres sentem, isso são casos excepcionais. Na maioria das vezes, os indivíduos estão chamando de ricos de esquerda ou esquerda caviar aqueles que têm uma situação um pouco acima da média da maioria da população, ou pelo menos acima ali da linha da pobreza, mas que mesmo assim defendem os interesses das classes mais pobres. E são esses os indivíduos que na maioria das vezes são a esquerda caviar. Isso aí, são indivíduos que são na maioria das vezes assalariados, são trabalhadores, só que são trabalhadores muitas vezes profissionais liberais ou a chamada aristocracia operária. São indivíduos que têm melhores condições de vida do que a maioria da população. Mas aí esses indivíduos defendem políticas de esquerda, defendem políticas inclusivas e por isso eles são taxados de hipócritas. Por quê? Porque eles defendem os interesses das classes mais baixas, por assim dizer. Perceba que essa acusação também tem um tom moral. Isso é, o indivíduo ele é suspeito porque ele não vive na pele aquela pobreza contra a qual ele fala.
O indivíduo é o seguinte, olha, o indivíduo de esquerda, né, esse rico de esquerda, ele fala contra a pobreza, ele fala que é preciso transformar as estruturas sociais geradoras de pobreza. E aí vem um cara de direita, o reacionário, e vai dizer o seguinte, olha, você é um grande hipócrita, porque por que você está se preocupando com o problema dos outros? Você está falando isso porque você quer posar de bonitão nas redes sociais, mas o seu discurso não é verdadeiro porque o problema não te toca na pele. Como se a empatia não existisse. Como se não fosse possível se preocupar com os outros. O que está de fundo é basicamente isso. É uma acusação moral, e essa acusação moral ela traz implícita o pressuposto de que não é possível se preocupar com os outros. Que toda suposta preocupação com outros indivíduos é falsa, é unicamente simulação. O que é interessante aqui é que essa acusação revela muito mais sobre o acusador do que sobre o acusado. O acusador considera todos os seres humanos como irremediavelmente egoístas. Agora, de onde que ele tirou essa ideia? Se ele está falando, é porque isso saiu daqui, saiu da própria cabeça dele. É assim que ele vê as pessoas. E por que ele vê as pessoas? Porque ele próprio é assim. Agora, a empatia é real, a empatia existe. Há milhões de pessoas no mundo que são capazes de sentir empatia, que são capazes de se colocar no lugar dos outros. Então, uma segunda conclusão provisória de nossa investigação até aqui é a seguinte: empatia existe, empatia é real. Milhões ou talvez bilhões de pessoas no mundo são capazes de sentir empatia, de se colocar no lugar dos outros. E nós devemos levar isso em consideração ao discutir um assunto tal como o rico de esquerda. Isso é, quando nós vamos analisar ou avaliar indivíduos que defendem pautas políticas que não são exclusivamente para benefício próprio. Agora, esta não é a única acusação moral contra o rico de esquerda. O nosso adversário imaginário, o nosso acusador, o nosso Satanás, ele pode até conceder que, de fato, a empatia é real, que há indivíduos que são capazes de se colocar no lugar dos outros. Mas mesmo assim ele vai dizer, olha, eu acho que a posição do rico de esquerda ou a posição do médio classista de esquerda é hipócrita porque ele não sofre na pele aquelas dores que, na verdade, ele diz defender. Isso é, ele está numa existência confortável, mas fica falando daquela situação sem viver aquilo na pele. E me parece que isso é hipócrita. Agora, diante de tal acusação ou suspeita, a nossa pergunta é simplesmente o seguinte: por quê? E a gente tem que deixar o indivíduo explicar, porque muitas vezes a melhor forma de refutar alguém é deixando essa pessoa falar. E a questão é essa: por que seria uma hipocrisia o indivíduo defender os interesses daquelas classes que mais sofrem enquanto ele não está sofrendo a mesma coisa? Isso tem que ser explicado, porque se é hipocrisia, tem que ter algum problema aí. E a filosofia moral é uma parte da filosofia, a ética é uma área da filosofia, então o indivíduo tem que formalizar o seu argumento. E a gente percebe então que se a gente colocar em sua forma lógica o que ele espera do suposto rico de esquerda, vai ser um argumento muito ruim que vai ter mais ou menos a seguinte forma: sou a favor de um novo tipo de sociedade em que não existam ricos e pobres. Logo, devo viver da maneira mais miserável possível agora. Perceberam como isso não faz absolutamente o menor sentido? Isso na lógica é chamado de falácia non sequitur, ou não se segue, porque uma coisa não se segue da outra, não tem absolutamente nada a ver. Isso é, se o indivíduo ele é a favor de uma sociedade em que não existam ricos e pobres, qual que é a obrigação moral que ele tem nessa sociedade agora? Viver da forma mais miserável possível? Viver de maneira austera? Uma coisa não se segue da outra. Então percebo que quando a gente tenta formalizar o argumento, a gente pode talvez até tentar embelezar esse argumento de alguma maneira, mas no final das contas a gente vai perceber que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa não se segue da outra de maneira nenhuma. Isso é completamente uma falácia non sequitur. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão. Talvez o que está na cabeça do indivíduo é uma ideia de compaixão. E mais uma vez, a gente está no Ocidente cristão, e mesmo que a maioria dos indivíduos seja de ateus práticos, a maioria dos cristãos que eu conheço, na verdade, são ateus práticos, a fé não muda nada na vida deles. Mesmo assim, as ideias, os valores cristãos ainda são muito fortes, são parte da cultura. E essa ideia de compaixão é muito forte na Bíblia.
Vejam bem, a morte de Cristo na cruz foi o quê? Foi o próprio Deus que se fez homem, ele se encarnou e ele sofreu como todos os seres humanos, não apenas sofreu, mas como morreu e morreu morte de cruz. Então, essa ideia já está implícita no cristianismo, né? Que o próprio Deus fez este movimento de se tornar homem, de sofrer como os homens e de morrer como os seres humanos. Então é muito forte essa ideia de talvez ter compaixão. E aí eu me lembro de uma reflexão do Nietzsche sobre essa questão. Porque o Schopenhauer, que é um filósofo que influenciou muito Nietzsche, ele tinha a compaixão como talvez a principal virtude humana. Mas o Nietzsche faz uma reflexão muito interessante em sua obra O Anticristo, e ele fala o seguinte, olha, a compaixão é basicamente uma desgraça. E isso pelo seguinte, porque a compaixão multiplica o sofrimento. A compaixão é uma multiplicadora do sofrimento. E em certo sentido eu acho que Nietzsche tem razão. E isso não quer dizer que a gente não deva ter compaixão de absolutamente ninguém. Não tem nada a ver com isso. O argumento do Nietzsche não se desenvolve nesse sentido na minha leitura. Mas vejam só, compaixão, e o Nietzsche escrevendo em alemão, o verbo é mitleiden. E é como se a gente pudesse traduzir no português como o compadecer. E mitleiden em alemão é interessante, porque leiden já é sofrer e o mit é com. Então, ter compaixão é sofrer com, é sofrer junto. E o que o Nietzsche está apontando ali naquele texto é o seguinte, olha, às vezes tem um indivíduo sofrendo, aí vem um outro para mitleiden, para sofrer junto, aí você tem dois indivíduos sofrendo, você multiplicou o sofrimento. E aí se vierem mais pessoas para sofrer junto, aí tem 3, 4, 5, e onde tinha um sofrendo, às vezes tem 1 milhão sofrendo. Porque está todo mundo compartilhando o sofrimento mitleiden. Então, nesse sentido, o Nietzsche tem razão, que este tipo de compaixão, este mitleiden, que talvez no português a gente poderia dizer que o compadecer, que é o padecer com, é uma espécie de multiplicador do sofrimento. Nós não podemos, no entanto, confundir este sofrer com, este mitleiden, este compadecer, com a mera empatia. Mesmo porque essa compaixão multiplicadora do sofrimento não vai resolver os problemas reais do mundo. Apenas sofrer junto com os pobres não vai eliminar os mecanismos que geram a pobreza. E a questão é esta, a questão é sistêmica. A questão é eliminar os mecanismos geradores de pobreza. E sofrer junto com as pessoas, multiplicar o sofrimento, não vai resolver nenhum problema prático. E esta foi então a terceira conclusão provisória da nossa investigação. Multiplicar o sofrimento não resolve nenhum problema prático. Agora, uma questão muito interessante sobre o tal rico de esquerda é quando a gente olha para a história do próprio marxismo. Porque o fundador do marxismo, que foi Friedrich Engels, era nada mais, nada menos que um rico de esquerda, um rico revolucionário, um rico comunista. Quando a gente lê a biografia do Engels, a gente percebe que ele não tem nada desse estereótipo que a gente geralmente tem do militante de esquerda. Ele foi um cara totalmente fora da curva, porque o Engels nasceu em uma família rica e ele próprio também se tornou um homem rico, mas não unicamente por causa de sua herança, mas também por causa de seu próprio trabalho. E alguns dias atrás a gente estava falando sobre isso em nosso clube de leitura aqui no canal Filosofia Vermelha, e lendo o Manifesto do Partido Comunista, nós apresentamos uma breve biografia do Engels falando sobre esses aspectos, mostrando que o Engels, por exemplo, ele era um administrador de empresas, inicialmente foi para administrar as empresas do próprio pai, mas depois ele mesmo conseguiu, através do seu trabalho, comprar ações da empresa e se tornar sócio majoritário. O Engels conhecia tão bem o capitalismo que ele investia na Bolsa de Valores, na época a Bolsa de Manchester, que era a maior da Europa, e durante a sua vida ele conseguiu mais que dobrar o seu patrimônio. E mesmo ele sendo um cara bem liberal nas finanças, porque todo mundo que precisava, ele ajudava. E o maior exemplo é Karl Marx. Marx não existiria, o marxismo não existiria se não fosse Engels, sua contribuição teórica e também financeira. E mesmo o Engels sendo tão mão aberta, ele ajudando tantos amigos, mesmo assim ele dobrou o seu patrimônio. E o Engels ele se aposentou aos 50 anos de idade. Depois disso, ele ficou vivendo de renda do seu patrimônio. Então vejam só, o fundador do marxismo foi
um rico de esquerda. E a esquerda revolucionária no século XX vai nos apresentar vários outros exemplos. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Georg Lukács, o filósofo húngaro, considerado o principal filósofo marxista do século XX, que também veio de uma família muito rica. Só que o que o Lukács fez? Ele abriu mão da sua posição familiar, sua posição financeira, e foi viver nos países socialistas por toda a sua vida. Sempre viveu ou na União Soviética ou em algum país do bloco socialista. E a gente pode considerar indivíduos que não eram exatamente ricos, mas que dedicaram a sua vida à luta junto aos mais pobres, junto aos oprimidos, junto aos explorados. A gente pode citar dois exemplos aqui, Fidel Castro e Che Guevara. A gente olha, quem que era Che Guevara? Era um cara de classe média, um médico. A gente olha para o Fidel Castro, a família dele tinha terras, tinha posses. Eram indivíduos que poderiam ter vivido uma vidinha completamente insignificante de pequeno burguês. Não, mas fizeram uma opção de classe. E isso é o mais importante. É o indivíduo fazer uma opção de classe. Então percebam aqui o seguinte. Se um indivíduo tem boas condições de vida e deseja que o resto da sociedade tenha no mínimo aquilo que ele tem, isso não traz consigo nenhuma obrigação moral de que ele piore a sua própria vida. A questão é basicamente essa. A questão é distribuir a riqueza, não distribuir a pobreza, não distribuir ou generalizar a miséria. Então, isso não traz consigo nenhuma obrigação moral de piorar a própria vida. Então, a acusação de hipocrisia, a acusação moral não faz absolutamente nenhum sentido. Se o indivíduo quer mudar as estruturas que geram pobreza, ele não tem que se tornar pobre porque ele quer mudar tais estruturas. Agora, muitas vezes o ponto da crítica é outro. O ponto da crítica é que o rico de esquerda não tem uma prática condizente com as suas posições teóricas. Isso é, ele não tem uma militância para efetivar as suas próprias posições políticas. Então vejam, neste caso aqui, a gente tem um problema na relação entre teoria e prática. Mas isso não é um problema exclusivo do indivíduo que tem uma vida boa e defende os interesses das classes mais baixas. Isso não tem nada a ver com o problema. O problema é teoria e prática, e isso vale para qualquer indivíduo, sendo ele rico ou não, tendo uma vida boa ou não. E uma outra acusação que a gente gostaria de abordar é a seguinte: o rico de esquerda seria hipócrita porque ele fala mal do capitalismo, mas se beneficia das suas benesses. Bom, isso é uma grande bobagem, porque, vejam só, se o indivíduo não trabalhar, se ele não tiver estudo, competência, talento, o que é que o capitalismo vai dar para ele? O indivíduo se beneficia do próprio trabalho. O capitalismo não dá nada para ninguém. Se você não trabalha na sociedade capitalista, ela não te dá absolutamente nada. Você vai para a rua, você vai morar na rua, você não vai ter casa, você não vai ter comida, você vai passar fome, você vai ter que mendigar. O capitalismo não dá nada para absolutamente ninguém. Então vejam só, se o indivíduo tem as suas posses, foi porque ele conseguiu de alguma maneira, e geralmente é através do próprio trabalho. Talvez 99% do que é chamado de esquerda caviar são unicamente trabalhadores, assalariados, profissionais liberais, que devido ao seu estudo, ao seu talento, conseguiram o que eles têm. O que o capitalismo deu? O que o capitalismo forneceu? Ele forneceu oportunidade. Não, o capitalismo precisa de mão de obra. Na verdade, é o contrário, o capitalismo só existe por causa do trabalho dessas pessoas. Então a resposta a essa acusação aqui é bem simples. Não há aqui nenhuma hipocrisia, porque o que dá conforto a este trabalhador é o seu próprio trabalho, não é o capitalismo. Se o indivíduo não trabalha, ele não tem nada. O capitalismo não dá nada de graça para absolutamente ninguém. Então foi este aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando, faça sua inscrição em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e também no nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Um grande abraço e até o próximo.